Olá, Priscila Rosa Equilíbrio e Bem-Estar, agora voltado ao idoso e a você que busca o equilíbrio e bem-estar. O programa de hoje é com a participação especial do Dr. Marcos Fernandes sobre artrite reumatoide. Bem, a partir de hoje nós teremos a participação especial da Clínica Iredo e sua equipe. Hoje, Dr. Marcos Fernandes, reumatologista, explicará para vocês a artrite reumatoide, sinais e sintomas, precaução e até a medicação. Fique aqui, acompanhe o Dr. Marcos, que eu tenho certeza que ele tem informações valiosas para você e seu familiar. Dr. Marcos Fernandes, seja muito bem-vindo. Olá, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma doença que você já deve ter ouvido falar, a artrite reumatoide. Bom, a artrite reumatoide é uma doença autoimune e inflamatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que a imunidade da pessoa que tem artrite reumatoide é uma imunidade um pouco mais agressiva. Ela reconhece as articulações da própria pessoa como inimigas. Sendo assim, vai lá, gera um processo de agressão naquela articulação, ela inflama e começa a doer. A artrite reumatoide geralmente acomete principalmente pequenas articulações, sendo as principais as articulações da parte central dos dedos, essas dobrinhas do dedo aqui. Pode acometer também punhos, articulações dos dedos do pé, mas também pode acometer qualquer articulação do corpo, sendo grandes articulações como o cotovelo e ombros também bastante envolvidas. Uma queixa bastante comum, em que inclusive entra como critério de diagnóstico da artrite reumatoide, é a chamada rigidez matinal, que é a dor que o paciente sente pela manhã e que gera uma dificuldade na contração dos dedos. Então a pessoa acorda de manhã, a parte da articulação está inchada e dolorida e a pessoa não consegue fazer esta movimentação com qualidade. Essa rigidez matinal tende a passar ao longo do dia. Então, à medida que a pessoa vai movimentando, à medida que o corpo vai esquentando, essa rigidez passa. Uma coisa importante de dizer é que você não pega a artrite reumatoide de ninguém, você desenvolve. Então, a pessoa que tem artrite reumatoide, ela já nasceu com predisposição. Desde quando ela era um bebê, ela já tinha lá no código genético dela escrito: você tem predisposição para desenvolver artrite reumatoide. Desenvolver ou não depende de uma série de fatores. Dentre eles, os mais importantes e que já foram descritos são o fumo, então pessoas que fumam têm maior predisposição a desenvolver artrite reumatoide. A alimentação, já está comprovado que a alimentação muito rica em açúcares e alguns tipos como o glúten podem também desencadear a artrite reumatoide, e fatores psicológicos. Então, pessoas muito ansiosas, pessoas com depressões graves, tendem a desenvolver artrite reumatoide com maior facilidade. O diagnóstico da artrite reumatoide, ele é feito pelo médico reumatologista e depende de uma série de fatores. Uma coisa muito importante de ser dita: às vezes as pessoas vão ao médico, é pedido um exame de fator reumatoide e o fator reumatoide dá positivo. Isso significa que eu tenho artrite reumatoide? Não significa. O diagnóstico da artrite reumatoide só é feito quando se tem sintomas e exames laboratoriais. Então, se você tem um fator reumatoide positivo, mas não tem sintoma, você pode ficar tranquilo. Existe uma parcela considerável da população que tem fator reumatoide positivo, mas não tem doença alguma. Uma coisa importante de ser dita é a parte do tratamento. Como nós dissemos lá no princípio, a imunidade da pessoa que tem artrite reumatoide é uma imunidade mais agressiva. Então, os remédios, os fármacos que são prescritos para o combate da doença, eles atuam no sistema imune, gerando uma regularização da imunidade para que ela fique mais calminha. Atrelado a tudo isso, alguns fatores de qualidade de vida, da forma como a pessoa vive, tendem a atuar como um fator modificador. Como assim? A forma como a pessoa vive durante o tratamento gera uma melhor resposta. Então, fatores como alimentação, exercício físico e
o ato de não fumar, não ser um fumante, melhora a resposta ao tratamento. Exercícios físicos são muito indicados para todos os pacientes, mas isso varia muito de perfil para perfil. Então, um paciente que é mais idoso, que sofre com artrose, não pode fazer, por exemplo, exercícios físicos que envolvam impacto. Mas se ele tem artrite reumatoide, ele deve fazer exercício, desde que o exercício seja bem recomendado. Por isso, é importante para o paciente que tem artrite reumatoide fazer um acompanhamento muitas vezes multidisciplinar, tendo um médico reumatologista, às vezes um psiquiatra para cuidar da parte da ansiedade, da depressão, às vezes um nutricionista, se tiver condições, para poder avaliar a parte da alimentação, e um educador físico, fazer academia no lugar em que você tenha aporte. É isso. Espero ter sanado as dúvidas de vocês e nos encontramos num próximo bate-papo sobre alguma doença da reumatologia. Forte abraço! Gostou do assunto de hoje? Então deixe suas sugestões aqui, nós gostaríamos de entender qual é a sua dúvida. Participe com a gente. Eu fico por aqui, Priscila Rosa, Equilíbrio e Bem-Estar.